Boa noite, meus irmãos. É um privilégio muito grande estar aqui, participando mais um aniversário dessa igreja. E eu gostaria que vocês ficassem de pé para lermos a santa palavra de Deus. Eu convido-os a abrir lá em Neemias, capítulo 8. Faremos a exposição dos 12 versículos deste capítulo. Espero que você mantenha a Bíblia aberta. Por gentileza. Neemias, capítulo 8, versos de 1 a 12. Diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e o leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e o todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabadi, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo da lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai poções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar poções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. A igreja de Deus, ela é chamada por Paulo de a igreja do Deus vivo. E uma das marcas da igreja é a sua vivacidade. Se a igreja é a igreja do Deus vivo, essa igreja tem que estar viva. E é muito importante nós entendermos esse assunto, porque quando a igreja perde essa vitalidade, o profeta Abacuque nos convida a orar pela igreja, a orar pelo avivamento da igreja. Aviva, ó Deus, a tua obra no decorrer dos anos. Nessa noite de aniversário, 97 anos, eu tenho uma mensagem muito simples e objetiva para os irmãos. Que esta igreja seja uma igreja viva,
que essa igreja seja uma igreja avivada. Avivada pelo Espírito Santo de Deus. Avivada pela palavra de Deus. Avivada pelo compromisso que tem missionário de ser testemunha de Jesus Cristo até as confins das terras. Nesta noite, eu quero me deter nesse texto, um dos textos mais singulares que tratam sobre avivamento. E esse texto vai nos ensinar de uma forma tão brilhante, tão clara, que ser uma igreja viva, ser uma igreja avivada, é uma igreja que tem fome da palavra de Deus. Uma igreja que tem desejo de comer a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Porque quem tem fome da palavra de Deus, tem fome também do Deus vivo e verdadeiro. E, meus amados irmãos, eu gostaria de olhar para esse texto e dividi-lo em 3 partes. A primeira parte dos versos de 8 a 3, versos de 1 a 3, nós temos o desejo do povo, a fome do povo. A partir do versículo 4 até o versículo 8, nós temos como esta fome da palavra de Deus, ela é suprida por Deus. E lá, nos versículos finais, a partir do versículo 9 até o versículo 12, nós temos as consequências, ou os resultados de uma igreja que tem esta fome da palavra de Deus satisfeita. Quais são os resultados disso? Então, com a Bíblia aberta, eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, versos de 1 a 3, fome da palavra de Deus. O desejo, a fome pela palavra de Deus. E essa é uma expressão que está entendida à luz das Escrituras, porque lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, o próprio Deus diz para Moisés que durante aquele período que o povo caminhou pelo deserto, e diz Deus, através do profeta, que Ele te humilhou, e Ele te deixou ter fome, e Ele te provou, para que vocês aprendessem como igreja, como povo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da minha boca. Em segundo lugar, você vai observar lá em Amós, capítulo 8, eu gostaria que você lesse lá comigo, Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. O texto é bastante claro. Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Veja que, tanto em Deuteronômio quanto em Amós, nós aprendemos aqui que o próprio Deus é quem cria essa fome, que cria essa necessidade. Ele quer que nós, como igreja, tenhamos fome da sua palavra, tenhamos desejo pela sua palavra. E o que aconteceu aqui em Neemias, capítulo 8, é justamente um momento em que a igreja de Deus, o povo de Deus, nesse processo de reconstrução, esse povo, ele é, de uma certa forma, visitado por Deus, criando no povo esta fome, esse desejo pela palavra de Deus. Veja no texto, no versículo 1, eu queria que você lesse comigo, por favor, o que é que diz? Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante das portas das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Veja bem, que aqui não é Esdras que procura o povo para ler as Escrituras. É o povo que se reúne numa praça, não se reúne no templo, não se reúne no lugar sagrado, mas todo o povo sai das suas cidades, sai das suas casas e se reúne na praça da cidade.
Eles então procuram Esdras, o escriba, e diz para Esdras: traze o livro da lei. Diz o texto claramente aí. Eles se dirigem a Esdras e dizem a Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Aqui nós temos algumas características desta fome, desse desejo espiritual. Primeiro, esse desejo é um desejo lícito, porque eles querem a palavra de Deus, eles são específicos. Eles dizem para Esdras: tragam o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Não é a lei que foi prescrita por Moisés, mas é a lei que foi prescrita por Deus. Nós não queremos ouvir a voz de Moisés, nós queremos ouvir a voz de Deus através da palavra escrita por Moisés. É tão interessante, porque esse povo, ele, de forma coletiva, diz o texto, todo o povo. A expressão no versículo 3 diz que todos os que podiam entender a palavra de Deus. Não foram somente os idosos, os adultos, mas também os adolescentes, os pré-adolescentes, todos aqueles que tinham condições de escutar, de entender o que estava escrito na palavra. É muito interessante, porque esse desejo é um desejo, além de lícito, de coletivo, é um desejo consciente. Eles se dirigem a Esdras, eles pedem a Esdras, eles não pedem a Neemias, eles não pedem a Zorobabel, eles não pedem ao rei, eles não pedem ao governador, mas eles pedem especificamente a Esdras. E lá, no versículo 7, você observa, no capítulo 7, veja lá, no versículo 6, Esdras, capítulo, por favor, Esdras, capítulo 7, versículo 6, veja lá. Esdras, capítulo 7, versículo 6, diz assim, por favor, Esdras, capítulo 7, versículo 6, leia comigo, por favor, o que é que diz aí? Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão boa do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Mas veja lá, por favor, no mesmo texto de Esdras, dá uma olhadinha mais adiante, no versículo 10, por favor. O que é que diz aí? Por favor, leia bem forte. O que é que diz? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Veja que aqui se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre as Escrituras. Não basta apenas ler as Escrituras, estudar as Escrituras, mas você precisa saber quem é que está ensinando as Escrituras. E é tão interessante esse texto, porque o desejo do povo, esse desejo coletivo, esse desejo lícito de ouvir as Escrituras sagradas, esse desejo consciente de pedir à pessoa certa, a pessoa capaz, a pessoa que foi designada, como está lá em Malaquias capítulo 2, que é da boca do sacerdote, que procede o ensino de Deus, a lei de Deus. Mas veja que no versículo 2 de Neemias capítulo 8, diz assim, por favor, Neemias capítulo 8, diz o texto: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Esse verbo trouxe no hebraico, ele tem uma expressão de urgência. A força desse texto, desse verbo, que ele não trouxe vagarosamente, mas ele trouxe rapidamente, ele trouxe imediatamente após o pedido do povo. Esdras não foi refletir se o povo queria ouvir a palavra de Deus depois, domingo, amanhã. Mas o povo estava reunido e o povo pede a Esdras que traga a lei. E Esdras não tem dúvidas sobre o pedido do povo. E imediatamente ele vai lá e traz a Bíblia para o povo. O povo tinha pressa. Mas o que é bonito, meus amados irmãos, nesse texto, é que o desejo do povo, um desejo lícito, um desejo coletivo, um desejo consciente, um desejo urgente, é também um desejo verdadeiro. Eu acho bonito demais o que está nesse texto.
Porque aqui tem alguns detalhes que esse povo expressa, ou a narrativa expressa, o desejo desse povo. Primeiro, é muito interessante, porque eles estavam com ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. Ouvidos atentos. Veja lá, por favor, no versículo 3, final do versículo 3, diz que todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Eles estavam ali também submissos à autoridade das Escrituras. Eles se submeteram à autoridade das Escrituras, e é tão interessante nesse texto, porque o púlpito não somente foi fabricado para aquele momento, o púlpito não foi colocado somente acima do povo, mas o povo se reúne sob a palavra, debaixo da autoridade da palavra. É como se o povo reconhecesse que a Bíblia Sagrada era a autoridade suprema, não somente em questão de fé, de conduta, de comportamento, mas há uma submissão, há uma rendição total à autoridade infalível das Escrituras Sagradas. É muito dito, veja lá, por gentileza, no versículo 5, diz que quando Esdras, veja que coisa linda, que coisa maravilhosa, e diz que Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque o povo, o Esdras, estava acima deles. E diz no versículo 5, que abrindo ele, todo o povo se pôs o quê? Em pé. Eles não estavam somente submissos às autoridades da palavra, atentos para ouvir a palavra, não somente famintos da palavra, mas eles tinham respeito, eles tinham reverência, eles tinham consideração à palavra de Deus. Meus amados irmãos, uma igreja avivada é uma igreja que tem esses sentimentos. Aliás, Martinho Lutero diz que se a igreja não prega a palavra, essa igreja não é verdadeiramente uma igreja. Onde a palavra de Deus não é pregada, não deve existir ouvidos também para ouvir essa palavra, essa pregação. Eu me lembro quando houve o avivamento lá na Coreia, e esse avivamento explodiu, e esse avivamento foi produzido de uma forma tão maravilhosa por Deus, e era tão interessante porque as pessoas, a população da Coreia do Sul, eles acordavam de madrugada para ler as Escrituras, para orar, para cultuar a Deus. E eles tinham um amor tão grande pelas Escrituras Sagradas, eles tinham um respeito tão grande. E o povo simples, todo o povo, não era somente os teólogos, os pastores, a liderança, mas o povo lia a palavra, o povo estudava a palavra, o povo se submetia à palavra de Deus. É tão interessante que quando algum pastor subia no púlpito para pregar alguma coisa que não estava na palavra, o povo coreano imediatamente se reunia no templo e tirava o pastor do púlpito, dizendo: você não está pregando o quê? A palavra de Deus. Mas essa palavra tem que ser algo desejada pelo povo. O povo de Deus precisa ter fome da palavra. Há muitos pastores que gostam de pregar, há muitos pastores que amam a pregação, mas isso não é avivamento. Às vezes o cara ama tanto a pregação que ele não ama o povo para quem está pregando. Ele ama pregar, mas ninguém ama ouvi-lo pregando. Não adianta nós termos programas e mais programas de educação cristã, de ensino aperfeiçoado da palavra de Deus, se nós não tivermos um povo faminto pela palavra. O que foi a reforma do século XVI foi justamente quando a Bíblia ela foi impressa, e essa Bíblia foi colocada na mão do povo, e não foi Martinho Lutero, não foram os reformadores, foi a palavra de Deus que produziu o verdadeiro avivamento. Meus amados irmãos, o que eu acho interessante, isso aqui seria para nós hoje quase
Um homicídio, porque diz o texto no versículo 3, que eles estavam desde a alva até o meio-dia. Ou seja, desde as 5 da manhã, desde quando o dia nasceu, eles estavam reunidos na praça como? De pé, para ouvir o quê? A palavra de Deus. Lá em Pinheiros, o cara vem para o culto, um culto só, e diz para mim lá, eu fico endemoniado não, porque essa não é a palavra, mas eu fico enfesado, quando o cara chega para mim, depois de ouvir a palavra, participar do culto de 1 hora, ele diz, pastor, até domingo, semana que vem. Você já imaginou que quando o pastor demora um pouquinho mais, ele passa dos 30 minutos, dos 40 minutos, a mulher olha para o pastor e as irmãs tiram o óculos, guarda os óculos na bolsa, fecha a Bíblia, põe a Bíblia e fica olhando para o pastor. Pastor passa de 30 minutos, os presbíteros que estão no púlpito, eu tenho um presbítero lá que ele dorme na hora do sermão. Aqui não, está todo mundo, todas as pessoas, todos aqueles que podiam entender a palavra, eles estavam lá, ouvindo a palavra. Eles tinham o quê? Fome da palavra de Deus. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, como é que essa fome, ela foi satisfeita? Eu acho lindo esse texto, porque as pessoas certas foram usadas por Deus para satisfazer as necessidades do povo. Eu acho muito interessante, eu gostaria que vocês observassem aí, que a Bíblia ela foi lida, ela foi explicada, ela foi ensinada. É muito interessante na narrativa destacar esses verbos, veja lá no versículo 8, veja, por favor, no versículo 8, leiam comigo, para vocês não dormirem, por favor. Vamos juntos, o que é que diz? Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Olha que coisa linda. Não era somente uma leitura, porque a Bíblia já fala que bem-aventurado é aquele que ouve as Escrituras. Mas essa leitura, ela era acompanhada de explicações. E eu gosto de dizer o que é um sermão. Um sermão é justamente quando o pregador, ele lê o texto e explica o texto. O verdadeiro sermão não é a criatividade homilética do pregador, mas é a explicação dele. E não somente a explicação, mas a aplicação na vida do povo. E é tão bonito, porque diz o texto que eles leram a Bíblia claramente, e a expressão claramente é uma boa leitura, e eu posso imaginar, porque não tinha sistema de som naquele lugar, e eles leram, e eu imagino que a partir do momento que Esdras foi lendo, ele designou aqueles levitas que estavam ali, e foram feitos pequenos grupos de estudo bíblico, e o povo ia lendo, e Esdras ia lendo, e os escribas que estavam, os levitas, iam explicando em pequenos grupos, para que o povo entendesse as Escrituras. Veja, por favor, no texto, diz que leram no livro da lei, claramente, dando explicações, de maneira que se entendesse o que lia. E veja no versículo 9, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Preste atenção, meus amados irmãos, que aqui há uma aplicação da palavra. A palavra de Deus era lida, a palavra de Deus ela era explicada, a palavra de Deus ela era entendida, porque o verbo ouvir aqui significa que eles não somente ouviam as explicações, mas aquelas explicações, elas penetravam no coração deles. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
no versículo 37. Atos 2, 37. Lê para mim, por favor, o que diz aí? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Veja nesse versículo os 3 verbos. Ouvindo eles estas coisas. O que eles ouviram? Eles ouviram o sermão de Pedro, um sermão cristocêntrico. E esse ouvir aí, não somente ouviram com os ouvidos, eles ouviram com o coração, porque o texto diz: compungiu-se-lhes o coração. A palavra que entrou pelo ouvido, a palavra que foi entendida, desceu para as emoções. Mas não somente isso, a palavra de Deus que foi ouvida, que foi sentida, ela desce para a volição, porque eles perguntam: que faremos, irmãos? Veja que coisa extraordinária o poder que a palavra de Deus tem. Não é uma mera leitura, mas a palavra de Deus, quando é lida, quando ela é pregada, quando ela é ensinada, quando ela é explicada no poder do Espírito Santo, ela é a semente que gera vida. Ela produz quebrantamento, ela produz regeneração, ela produz novo nascimento, ela produz consolo, ela produz repreensão, ela produz edificação. Avivamento é isso, irmãos. Avivamento é fome da palavra de Deus. Avivamento é quando a igreja, ela se alimenta da palavra de Deus. É quando a palavra de Deus se torna o seu prazer, a sua satisfação. Quando nós descobrimos aquilo que Davi descobriu no Salmo 19, que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, que a palavra de Deus é mais valiosa do que o ouro, o precioso ouro de Ofir. É quando a igreja realmente tem o seu prazer na palavra de Deus e nessa palavra medita de dia e de noite. Isso é avivamento. Mas em último lugar, quais são os resultados? Os resultados que a satisfação da palavra, ou que a satisfação desse desejo, dessa fome da palavra de Deus produziu no povo. Eu quero destacar rapidamente quatro aqui. A primeira delas, no versículo 9, veja lá, Neemias capítulo 8, versículo 9. Neemias 9 diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram: esse dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Preste atenção, meus amados irmãos, que a palavra de Deus produz aqui quebrantamento. A palavra de Deus é fogo que derrete. A palavra de Deus é martelo que esmiuça. Quando você lê a palavra de Deus, quando você compreende a palavra de Deus, você é triturado por essa palavra, você é quebrantado por essa palavra, você é avivado por essa palavra. Você acha que há isso hoje nas nossas igrejas? Domingo após domingo, o povo ouve sermão. O povo ouve sermão agora na internet, nas plataformas sociais. O povo ouve sermão na academia. Ouve sermão quando vai caminhar. O povo está ouvindo. E eu pergunto, esse ouvir a palavra de Deus está produzindo quebrantamento? Porque quando a palavra de Deus, ela preenche somente a mente, ao invés de produzir quebrantamento, produz vaidade, produz soberba de conhecimento. Mas a primeira coisa que a palavra de Deus produz no coração daquele que tem fome da palavra de Deus é esse quebrantamento, esse chorar, esse arrependimento de pecado, esse desejo de mudança de vida, porque a palavra é como um espelho que revela as nossas impurezas, é como uma espada de dois gumes que penetra, fazendo a avaliação, produzindo essa mudança, essa conscientização do nosso homem interior, irmãos.
Eu estava participando na Holanda uma vez, de uma reunião de pastores brasileiros com pastores holandeses, para falar sobre avivamento da igreja. E era muito interessante, porque depois que se discutia, que se apresentavam as palestras, os discursos, a pessoa saía para tomar cerveja, fumar charuto, tomar uísque. E eu disse, está tudo errado. Ou seja, nós estamos aqui discutindo avivamento da palavra de Deus. Eu perguntei para um pastor que estava lá, de uma igreja importante na Holanda, eu disse, você crê, pastor, no poder, na autoridade, na suficiência das Escrituras Sagradas? Ele disse, não, eu creio em parte. Eu disse, mas o que você está fazendo no ministério? Porque se eu não creio na palavra, se eu não creio que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é eficaz, que a palavra de Deus é o sopro de Deus para nós, como é que isso vai produzir avivamento? Como isso vai produzir crescimento espiritual, edificação espiritual da igreja? Mas em terceiro lugar, a palavra de Deus produz quebrantamento, a palavra de Deus produz consolo. Eu acho maravilhoso o texto, porque Neemias diz aí, porque todo o povo chorava, e ele diz, não chore, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Essa alegria do Senhor, ela vem através da palavra. Essa alegria do Senhor, ela é sobrenatural. Essa alegria do Senhor, ela desce de cima. Essa alegria não é a alegria do homem, não é a alegria do dinheiro, não é a alegria das circunstâncias, é a alegria do Senhor. E essa alegria do Senhor, ela energiza o crente, ela é o nosso combustível, ela é a nossa força. Há uma alegria, meus amados irmãos, produzida pela palavra de Deus, que nos energiza, que nos capacita, que nos fortalece, que nos anima. No versículo 10, terceira consequência, diz o texto, que o povo foi comer, e graças a Deus, eles não eram veganos, eles foram comer comidas gordas, carnes gordas, bebidas doces. Mas o que eu acho bonito é que houve ali uma generosidade, e enviaram porções aos que não têm nada preparado para si. Olha que coisa extraordinária, quando a igreja é tomada pelo avivamento da palavra, essa igreja é tomada pelo amor, como foi lido aqui hoje. Como é que você pode dizer que você conhece a Deus, que você é de Deus, se você não ama o seu irmão? Essa palavra trouxe não somente quebrantamento, alegria, mas trouxe também generosidade para o coração daquele povo. É só ler o livro de Atos dos Apóstolos. Uma igreja generosa, uma igreja amorosa, uma igreja que compartilha as necessidades dos santos. Mas em último lugar, irmãos, veja, por favor, como termina o texto. No versículo 12, diz o versículo 12, então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram o quê? Explicadas. E como é que esse entendimento da palavra produziu? E aqui há um princípio muito claro na pedagogia. A pedagogia diz claramente que nós só aprendemos alguma coisa quando esse aprendizado produz transformação. Conhecereis a verdade vos libertará. Diz o texto, e aí não vai dar para a gente explorar a partir do versículo 13, que no dia seguinte, todos se ajuntaram para colocar em prática aquilo que estava estabelecido pela palavra de Deus. Não foi um momento apenas de reflexão, não foi apenas de emoção, mas é um momento agora de obediência, e o povo agora vai praticar a palavra de Deus, e coisas que aconteceram somente na época de Josué, as festividades, o calendário, tudo volta a fazer parte da vida, da agenda daquele povo. Meus amados irmãos, o grande perigo que a gente, como presbiteriano
enfrenta hoje, é porque nós nos achamos profundos conhecedores da palavra. Nós temos os melhores pregadores, os melhores seminários, nós temos mestres, doutores, nós temos os melhores escritores, nós temos as melhores universidades, nós temos tudo de bom. Mas se tudo isso que a gente sabe não é transformado em obediência, nós somos chamados não somente para estudar, mas para guardar a palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus. Aliás, Moisés diz, essa palavra é a vossa vida. É a vossa vida. Eu quero encerrar deixando essa mensagem para essa igreja maravilhosa. A última vez que eu estive aqui, eu falei que quando voltasse aqui, queria esse templo derrubado. E uma igreja aqui para 3.000 pessoas. O presbítero Campa quase me mata. Ele está aqui. Mas Curitiba é uma cidade hoje de quase mais de 4 milhões de pessoas. E há uma fome, há uma sede da palavra de Deus hoje. E evangelizar é um faminto que encontrou pão e vai dizer para outro faminto, onde tem pão? Cabe à igreja, nós como igreja, que temos o alimento da palavra, levar esse alimento para aqueles que estão com fome. E eu quero dizer para você que hoje no mundo se cumpre a profecia de Amós. As pessoas, elas estão com fome da palavra de Deus. Elas estão famintas e sedentas. Elas querem com dinheiro comprar para si pão e vinho, mas não conseguem. Que essa igreja seja uma igreja da palavra. Que essa igreja possa viver a palavra, possa pregar a palavra. Que essa igreja possa ser uma igreja testemunha, uma igreja missionária. Que muitos famintos possam receber desta igreja o pão da vida. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Ao som do